Uma boa noite para toda a família Joana, todos os nossos queridos irmãos e irmãs, essa família tão querida de todos nós. E foi dada essa missão, né, enfim, de falarmos um pouco a respeito desta importante página, essa importante psicografia de Emmanuel, pela palavra do nosso saudoso Chico Xavier. E eu peço licença a todos vocês, porque começa quantos pães tendes, né? Jesus, e nós vamos encontrar em Marcos 8,5, capítulo 8, versículo 5, e eu vou pedir licença para fazer a leitura do capítulo 8, versículo 1 até o versículo 10, só para contextualizar. Foi a segunda multiplicação dos pães, né? Nós vamos encontrar também em Mateus 15, versículos 32 a 39. Naqueles dias, havendo novamente uma turba numerosa que não tinha o que comer, convocando os discípulos, lhes diz: Estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se eu os despedir em jejum para a casa deles, desfalecerão no caminho, pois alguns vieram de longe. E os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém saciá-los com pães aqui no deserto? Perguntava-lhes: Quantos pães tendes? Disseram: 7. Ordenou a turba recostar-se sobre a terra e, tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e dava aos seus discípulos para que oferecessem, e eles ofereceram à turba. Tinham também uns poucos peixinhos, abençoando-os, disse para também oferecer esses. Comeram e saciaram-se e levaram das sobras dos pedaços 7 cestos redondos. Eram cerca de 4.000. Despediu-os, entrou imediatamente no barco e dirigiu-se para as partes de Dalmanuta. Então vamos fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, a página Socorro e Concurso. Quantos pães tendes? Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros: de quantos pães necessitamos? Mas sim, quantos pães tendes? A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão, imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Emmanuel, nosso sempre professor Emmanuel. Queridos, esta página
em que foi nos passado para pudéssemos tecer alguns comentários com vocês, né, para que possamos pensar em conjunto. Quando Jesus fala, quantos pães tendes? Jesus multiplica às centenas, às milhares esses pães, conseguiram, inclusive, levar uma boa quantidade de cestos, mas Jesus pergunta, quantos pães tendes? Qual é o pouco que vocês podem auxiliar? Ou com o que vocês podem auxiliar? Quantas vezes Deus, através de Jesus, através das provações do dia a dia, também nos dá a oportunidade de doarmos um pouco de nós. Quando estamos no labirinto do ódio, no labirinto do desamor, nas dificuldades que nós mesmos carregamos em nossa vida e que muitas vezes são provas, ou melhor, em todas as vezes são provas que nós pedimos, Deus nos pergunta, o que tendes para oferecer? O que tendes para oferecer quando aquele cônjuge te exige que você caminhe um pouco mais, em termos de entendimento, em termos de paciência? Quantas vezes somos nós que verdadeiramente acabamos trazendo determinadas provações para o nosso cônjuge, ou para um irmão, ou para um familiar, ou para um amigo? Mas quantas vezes a vida vem nos pedir misericórdia? Quantas vezes a vida vem nos pedir, nos testar nas possibilidades que já temos, que já possuímos? Todos nós sabemos o quanto de amor nós temos? Será que nós já verdadeiramente refletimos para compreender quais são os, entre aspas, dons que possuímos, que foram emprestados por Deus e por Jesus? Quais aqueles outros que nós construímos dentro do nosso espírito milenar? Quais são as potencialidades divinas em que, apesar de ainda efêmeras, ou pequenas, ou diminutas, podem ser trazidas para o próximo, para que possamos auxiliar? Muitas vezes nós dizemos, mas eu não tenho condições financeiras suficientes para auxiliar a este e aquela pessoa, mas do que possuímos, o que estamos fazendo neste momento de pandemia, de dificuldade, se temos um abraço, sabemos agora, em tempos de pandemia, que tudo está muito mais, tudo mais difícil, né? Mas ainda assim podemos auxiliar de outras formas, mas o que temos? O quanto de amor nós temos para doar ao outro? E é isto que Deus, que Jesus vem nos pedir. Quantos pães tendes? Quanto de amor você tem para auxiliar o próximo, auxiliar o seu irmão, auxiliar aquele que necessita? A página diz que o mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. Muitas vezes, na nossa concepção ainda errônea de uma fé ainda muito dependente, achamos que Jesus precisa fazer tudo por nós, que Deus precisa fazer tudo por nós, que Jesus, tendo em vista o supremo sacrifício de ter perecido na cruz e depois ter ressuscitado, ele já, em função disso, segundo uma concepção no nosso modo de entender, e com todo respeito aos entendimentos contrários, ele vem, a pessoa acaba interpretando isso como, mas eu não preciso fazer absolutamente nada, porque Jesus já morreu na cruz por mim.
Mas muitas vezes nós nos esquecemos que o Cristo também nos disse que a todo aquele que quisesse segui-lo, todo aquele que quisesse e pegasse a sua cruz e pudesse segui-lo. Segui-lo em exemplo, segui-lo naquilo que ele fez de bom, né? E todas as vezes que fazemos para esses pequeninos que necessitam de nós, que possuem dificuldades muito maiores do que aquelas dificuldades que nós possuímos, né? É para Jesus que estamos fazendo. Portanto, a nossa fé precisa, nós espíritas cristãos, a nossa fé precisa ser uma fé atuante, uma fé viva, uma fé operosa, pois a fé sem obras, ela é morta por si mesma. Logicamente que sem a fé nós vamos deixar de fazer as maravilhas que o Cristo veio nos mostrar que é possível. Mas sem o amor, sem a caridade genuína de oferecer ao outrem aquilo que possuímos, nós não vamos conquistar este reino divino, não é? Esse estado consciencial de maturidade espiritual em que Cristo veio nos chamar, da consciência tranquila, de estarmos fazendo aquilo que verdadeiramente viemos para fazer. E nós espíritas, será que estamos verdadeiramente refletindo sobre esta passagem evangélica? Quantos pães tendes? O que verdadeiramente estamos fazendo? Quando somos, muitas vezes, no trânsito, fechados por um outro carro, com alguém que se encontra psicologicamente numa posição, muitas vezes, mais complicada do que as nossas, ou do que a nossa? Será que estamos tendo a paciência necessária com o irmão, com o familiar, com aquele que exige de nós um pouquinho mais? Ou será que continuamos sendo o mesmo de sempre, no bateu, levou, não pensarmos sobre as consequências de um ato, do quanto podemos fazer pelo irmão, quando verdadeiramente nos colocamos no lugar dele? E muitas vezes precisamos nos perguntar: quantos pães nós temos? Aqui fala também: contudo, para isso é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguistes amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Quanto será que conseguimos amontoar? O que conseguimos amontoar? Como têm sido os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? O que verdadeiramente estamos amontoando em nós? Será que estamos amontoando as misérias? Será que estamos amontoando os sentimentos não cristãos? Será que estamos verdadeiramente exigindo que o mundo nos dê tudo, mas quando precisamos dar a nossa cota de participação, o nosso pão, a nossa migalha, escondemos? Será que escondemos aquilo que podemos dar? Quando Jesus disse: brilhe a vossa luz, será que estamos brilhando a nossa luz? Porque nós, espíritas, também muitas vezes dizemos: mas eu não sou tão bom para auxiliar. O dia que eu conseguir ser um Chico Xavier, eu vou conseguir auxiliar. Ou então, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou conseguir auxiliar aquela entidade assistencial. Meus queridos irmãos, precisamos nos mover. Enquanto estamos à luz do dia, muitas vezes podemos ser surpreendidos pela morte do corpo físico, e quando estivermos no plano espiritual, vamos muitas vezes nos arrepender das possibilidades não vividas, das possibilidades em que
podíamos auxiliar o próximo e não ajudamos, dos momentos em que podíamos nos ajudar a nós mesmos, porque se nós não angariarmos esse amor dentro de nós não teremos condições de doar este amor ao outro. Todas as vezes que refletimos, quando estamos com sentimentos abalados, será que conseguimos auxiliar o próximo ou acabamos sendo uma carga para o outro? Portanto, precisamos refletir sobre os nossos sentimentos. Aqui diz: não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino, embora que deve encontrar em ti. Emmanuel vem nos trazer as possibilidades, né? Nessa interpretação e nessa reflexão, que temos de auxiliar o próximo. E Jesus pede apenas que possamos ter algumas migalhas. Quais as migalhas que possuímos? Pode parecer pouco para nós, mas é muito para Deus. É suficiente para o Pai. E Jesus vai multiplicar todo esse trabalho que a família Joana faz e que nós temos acompanhado de auxílio ao próximo, de alimento, de conforto. Quantas vezes vocês certamente receberam auxílios que vocês não esperavam? Certa vez, Chico Xavier, juntamente com seus confrades, no momento em que eles não tinham absolutamente nada de material para doar a um grupo de sofredores que se encontravam dormindo nas ruas, são aqueles a quem chamamos mendigos, ou pessoas sem teto, sem lar, que passam dificuldades extremas, mas naquele dia, exatamente naquele dia, o Chico não tinha absolutamente nada, e os confrades também não. E eles, então, decidiram levar água fluidificada, porque toda semana, e era já um compromisso assumido com esses irmãos, naquele dia, de levar esse conforto material e espiritual. E lá chegaram eles, naquele momento, com a água fluidificada. Muitos daqueles nossos irmãos ficaram revoltados e tentaram, naquele momento, dizer ao Chico: mas que absurdo, nós estamos com fome e vocês vêm trazer apenas água para nós. Outros, diferentemente, diziam: mas, meus amigos, eles sempre nos trazem o conforto material e o conforto espiritual. E não é porque, nesse momento, não estão trazendo nada além da água que vamos maltratá-los. Neste momento, passa um caminhão, encosta no pontilhão, e as cestas básicas começam a descer. E é tanta comida que Chico nunca tinha visto até então. E eles agradeciam a Deus e perguntaram, naquele momento, para o caminhoneiro, por que aquela comida e quem havia entregue? O caminhoneiro, naquele momento, recebe esta pergunta e diz que o médico pede para entregar, porque era um carregamento de outra pessoa que o Chico havia auxiliado há muito tempo atrás e que havia direcionado esse caminhão para o Chico Xavier. Mas ele não havia encontrado. E neste momento aparece esse senhor com cabelos, pouco cabelo, grisalho, com uma barba muito espessa, e que o trouxe até aquele momento. E quando ele perguntou o nome desse senhor,
O caminhoneiro disse: mas eu perguntei a ele. E ele me disse: Adolfo, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que havia materializado-se naquele momento para explicar o caminho que a mercadoria deveria chegar ao Chico. Portanto, Deus tem a sua forma de nos auxiliar. A espiritualidade nos auxilia por formas e por mecanismos que nós não conhecemos e ainda assim temos dificuldade de compreender, temos dificuldade de ter esta fé viva como um grão de mostarda, como Cristo vem nos dizer. Oh, quão poucos de nós possuem a fé de um grão de mostarda. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, são essas as reflexões que nós temos, né? Vamos abrir para as perguntas, um bate-papo de todos nós. Eu acho que essa página de Emmanuel é uma página autoexplicativa e vem nos trazer a importância da responsabilidade de doarmos, nem que seja um pouco de nós a Jesus, um pouco da nossa migalha de amor, porque com esta pouca migalha de amor, Jesus transformará em muitos outros pães, em muitos outros peixes, para saciar a fome de tantos quantos necessitam, assim como nós mesmos, necessitados que somos do amor divino, necessitados desse amor do Cristo Jesus, e vem nos falar da importância da lei do trabalho, que o livro dos Espíritos vem nos trazer, da lei do progresso, da lei genuína que precisaremos trilhar para galgar momentos maiores. Muito obrigado, meus queridos irmãos.